Hoje a gente vai falar sobre reconciliação, reconciliar com o adversário. E para nós é um tema assim bastante instigante, porque quando a gente fala sobre a reconciliação, é um tema que por vezes remexe com as fibras do mundo interior, faz a gente ficar assim um tanto que pensativa, principalmente quando o nosso coraçãozinho não está muito legal, quando a gente está sentindo um pouquinho de mágoa de determinada pessoa, ou a gente está tomado de um sentimento de ódio já, o negócio azedou de vez, complicou no coração. Falar de reconciliação é sempre um tema que pede muita sensibilidade. E o nosso objetivo aqui é acolher-nos a todos nos nossos desafios interiores, longe de virmos aqui para impor essa ou aquela norma de conduta, viemos refletir acerca da palavra do Mestre, daquilo que Jesus propôs ao nos trazer o Evangelho. E é justo que pensemos, sobretudo, na base da missão do Cristo. O que ele se propôs a fazer, o que em verdade ele se dispôs a realizar, para que assim a gente compreenda qual posição o adversário ocupa no Evangelho, como, de certa forma, esse adversário, né, ele vai ser constituído enquanto um sujeito participante do Evangelho. É justo que nós observemos como Cristo aborda é, esses corações, né, que às vezes se colocam de uma maneira avessa ao nosso. E é interessante, quando nós vamos estudar o Evangelho, a gente vai se deter nas passagens, no seu valor espiritual. A gente observa, em linhas gerais, que diante da presença do Cristo há quatro posições possíveis, a começar justamente pelos inimigos. E a gente alça essa categorização pensando no grau de proximidade. Os adversários, por exemplo, eles são aqueles que ficam distantes de Jesus, eles, de certa forma, acompanham o Cristo à distância, mas interiormente eles fazem oposição ao que Jesus propôs. Nós temos, mais avançado um cadinho, nós temos a multidão, que também está distante, acompanhando Cristo, né? Está ali presente, recebe os benefícios, mas que, de certa forma, se coloca numa posição ainda distante. Né? A diferença da multidão para os inimigos é que, enquanto os inimigos estão avessos, a multidão ela está receptiva, acompanha de longe, percebe o que está acontecendo, mas ainda com uma certa distância. E, mais propriamente dito, né, nós vamos ter agora essas duas últimas posições possíveis, que a gente poderia classificar como discípulo e como apóstolo. Porque o discípulo e o apóstolo são daqueles que se destacam da multidão, daqueles que guardam no coração afinidade pelo Cristo, que ouviram, que receberam, acolheram-lhe a palavra e que se decidiram a caminhar um pouco mais, se decidiram a avançar um pouco mais. E, portanto, se colocam diante das circunstâncias a desfrutar um pouquinho da intimidade do Cristo. Enquanto o discípulo é aquele que aprende, o apóstolo é o fruto do aprendizado, que se coloca à disposição da vida por já ter edificado em si mesmo a mensagem bendita. Nesse quadro, nós vamos ter, então, como que as posições aí
de maneira sintética, se estabelecendo na relação com o mestre. E esses adversários, eles, normalmente, né, vão se colocar aí presentes, mas numa certa distância. Há um distanciamento psíquico, porque o universo do adversário e do Cristo, ele é um pouquinho diferente. Mas, quando a gente pensa nessas posições e a gente vai observar como Jesus procedeu diante de cada um, a gente tem material para pensar. Porque, essencialmente, não foi Jesus que se colocou próximo ou distante, no seguinte sentido: dele para com todos os corações e humanidade. Houve esse voto profundo de comunhão, de conexão. E isso é algo interessante para a gente pensar. Não foi ele que se colocou alto demais, né? E muitos de nós, assim, né, ficamos como que incapacitados de perceber ele, e, portanto, houve uma distância profunda. Não. No dizer de Emmanuel, Cristo se apequenou, né? Fez com que a sua luz brilhasse menos, com o desejo verdadeiro de se ligar, de conectar-se aos nossos espíritos e aos nossos corações. Essas quatro posições, na verdade, a gente poderia dizer que somos nós em relação a esse mestre. A gente que vai se colocando a partir das experiências, das decisões, das escolhas que a gente faz, nós vamos nos colocando. E os adversários que, de certa forma, escolheram também esse lugar, se colocaram numa posição por causa da dificuldade de acolher a mensagem do Cristo. Mas é muito interessante porque Jesus teve um cuidado em relação a cada um deles. A gente tem, por exemplo, corações que a princípio não vão concordar com o que Jesus trazia, né? A gente tem romanos, a gente tem um grupo de judeus ali que vai fazer uma certa oposição. Os romanos, a gente nem tem noção de Jesus tendo nenhum diálogo para com eles, mas em relação aos fariseus, que foram desses que se fizeram adversários pela maneira de se portarem nas circunstâncias, a gente vai observar o Cristo, sobretudo, numa postura amorosa e bendita para com todos eles. Não olvidou, né, não perdeu as oportunidades devidas para ajudar, para amparar, mas auxiliou-lhes a reconhecer o grau de consciência que se fazia preciso que alcançassem cada um deles. Então, a gente vai ter, por exemplo, a princípio, um fariseu, Nicodemos, que coloca-se nessa posição de adversário, mas que diante das leis da vida, de certa forma, vai renovando o próprio espírito e o próprio coração, e de repente, lá no finalzinho do evangelho, já é uma alma convertida à mensagem bendita do Mestre. O Cristo soube amparar a todos, porque diante da intimidade dele para com todos, não havia essa classificação do Espírito dele para com todos. Existia essa essência profunda desse desejo de amparar e servir, porque o propósito ao qual ele estava calcado, e que ele resume, inclusive, para um dos doutores da lei que não aceitava muito bem o que ele tinha para fazer, ele faz menção a Deus, ao amor ao próximo, como a dizer que o que a gente deve buscar aqui na Terra, em outras palavras, é sempre a união, é sempre diante das pessoas que estão à nossa volta, a gente deve buscar sempre estarmos juntos, conectados, unidos. Deveríamos lançar as nossas forças e recursos para estarmos cada vez mais próximos
daqueles que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados, à medida que a gente vai tendo o contato digno e benfeitor para com cada um deles. Portanto, a partir desse resumo da lei, Jesus como que deixa cada vez mais claro a que veio. Se a gente observa também no Sermão do Monte, como em algumas outras passagens, Jesus vai lançar mão dessa necessidade da gente unir os nossos espíritos. Só que para nós, se o Cristo já, de certa forma, já está em perfeita harmonia perante as pessoas e são os outros que se colocam desse ou daquele jeito, a gente às vezes não pode se dizer o mesmo do nosso coração, pelas batalhas que às vezes enfrenta, pelas dificuldades que às vezes a gente tem, infelizmente, às vezes a gente fica um cadinho desgastado nas experiências que a gente vive. Às vezes é um conflito dentro de casa, às vezes é um colega de trabalho que se porta de um jeito, em muitos momentos alguém na escola, né, no campo social, às vezes a gente começa a ter algumas dificuldades, às vezes a gente começa a ter alguns desafios interiores. E é preciso nós aqui termos o seguinte entendimento, né? Conquistarmos, através da reflexão, o seguinte entendimento. A evolução, ela é uma construção diária que os nossos espíritos vão galgando pelas escolhas que a gente vai fazendo. À medida que a alma vai se demandando no bem, vai igualmente educando as suas manifestações, a sua forma de pensar, a sua maneira de se expressar e sentir, vai ficando cada vez melhor, cada vez mais serena, mais branda, mais consistente, mais pura, e, portanto, as coisas vão melhorando. Mas é natural, por exemplo, no degrau evolutivo que nos encontramos, muitas vezes observarmos reações um tanto que difíceis quando as pessoas elas agem de uma maneira que para nós não é muito legal. Então, a gente ainda, se a gente for analisar, né, observar verdadeiramente como o nosso coração se apresenta quando existe pessoas que pensam diferente, em muitas circunstâncias fazem coisas que a gente não concordava. Se a gente, às vezes, for olhar o nosso coração, pode ser que a gente encontre ainda, né, nessas nossas reações alguns sentimentos um pouquinho difíceis, algumas emoções um pouquinho mais danadas. E nesse particular, é, a forma que a gente lida com tudo isso é que vai fazer a grande diferença na construção dessa nossa jornada. Há um objetivo ideal que o Cristo apresenta aos nossos espíritos, que ele exemplifica diante de todos que conviveram para com ele, tratando-os cada qual, né, com muito amor e com muito carinho. Mas diante da nossa caminhada, às vezes a gente olha e pensa assim: meu Deus, cadê esse amor? Porque dentro de mim parece que só existe raiva em relação à pessoa do outro, às vezes está complicado, a alma está um pouquinho amarga devido a algumas situações, né? E é importante a gente pensar, quando nós, quando a gente tá falando de alguém, né, que a gente está com dificuldade, alguém que a gente convive mais tempo, às vezes todo dia, na intimidade, esses desafios eles ficam ainda mais delicados quando nós estamos falando, de certa forma, um outro coração, né, que a gente encontra pontualmente, mas às vezes percebe
o desafio é presente, mas é uma outra relação, porque a depender do grau de proximidade, as nossas almas, às vezes, vão estar mais ou menos sujeitas a esse conjunto de reações um pouco que complicadas. E a gente pode pensar, nossa, meu Deus, né? Tá muito difícil, a presença do outro está muito complicada, não estou conseguindo perceber o outro, zero chances de estar de bem com aquele determinado coração. Diante do que ele faz, de como ele se coloca, tá muito difícil mesmo, né? Em muitas circunstâncias a gente pode se reconhecer nesse esgotamento, parece que os sentimentos todos foram um tantinho contaminados dentro de nós, e uma outra coisa a gente não percebe, senão essa certa amargura em relação à presença do outro. E é nessas circunstâncias que o Evangelho do Mestre, que lembremos a presença do Cristo, né? Ele não veio para tão somente os sãos, mas, sobretudo, aqueles espíritos com as suas dificuldades. Ele veio se unir à humanidade, propondo, né, as lições preciosas dessa divina ligação, dessa divina conexão dos nossos corações. Veio exemplificar um caminho, mostrar-nos a verdade, auxiliar-nos na conquista da vida, de ser. E para tanto, precisaremos observar o Evangelho de um outro jeito para que a gente consiga extrair essa vida capaz de orientar-nos no nosso caminho diário, para que a gente consiga melhorar-se cada vez mais. Só que a forma com que a gente se relaciona com a mensagem deverá se modificar um pouquinho, porque normalmente a gente, às vezes, né, vai escutar alguma coisa relacionada à reconciliação e a perdão, e a primeira coisa que às vezes a gente procura fazer, né, sem entender os processos de reconciliação, sem entender os processos de reconstrução do sentimento, a gente simplesmente, às vezes, deseja que as coisas melhorem. Em muitos momentos a gente pensa, vou pedir perdão. E aí, às vezes, a gente, ou vou tentar conversar, vou tentar dialogar, só que se nós não nos prepararmos adequadamente antes da gente se preparar para essa reconciliação, visando essa união, que é o objetivo pelo qual o Mestre nos convidou e que a criação toda é convidada, se a gente não se preparar um pouquinho antes, infelizmente, a gente pode ter mais dificuldades do que a gente imagina. Porque nada, né? Vamos dizer assim, não existe processo automático no campo do coração. Não existe processo automático no campo da alma. Não é só a gente falar assim, agora eu vou sentir desse jeito, porque, sobretudo, né, o primeiro movimento, quando as nossas almas caem nesses sentimentos mais difíceis, ah, que fazermos um trabalho interior de acolhimento ao nosso mundo, de sentimentos, ao nosso mundo de pensamentos, compreendemos em que ponto que a gente foi lesado, em que ponto que a gente se sentiu prejudicado, em que ponto que, de certa forma, a nossa intimidade, ela é, está solicitando, né, que o outro melhore e tudo. É preciso, sobretudo, ouvir esse nosso coração, né? Imaginemos alguém. O que que a gente faria, né, na posição de ajudar uma pessoa que está vivendo um conflito? O primeiro momento, e é prudente, né, antes de falar qualquer coisa, receitar qualquer coisa, a gente iria ouvir, escutar e perceber o nosso mundo interior. É essencial, é mais do que importante aos nossos espíritos perceber como que o nosso ser ficou diante daquilo. Porque
a partir desse momento de contato mais compreensivo para com o nosso coração, onde a gente mobiliza o amor a começar de dentro, a gente tem condições de começar a reestruturar-nos, a renovar-nos verdadeiramente. Porque, vamos dizer, quando alguém nos desagrada, quando acontece uma coisa meio ruim, de pronto, na reação que a gente apresenta, a gente vai detectar, não só exteriormente, ser possível a gente perceber, nossa, o outro, né, não está colaborando para a minha felicidade. Não só, muitas vezes, a gente percebe os outros à nossa volta como adversários, mas dá para também perceber algum elemento dentro de nós que, né, a gente diz que o maior inimigo que a gente tem é a gente mesmo, mas vamos renovar talvez o nosso pensamento nesse sentido, porque é, nós poderíamos dizer tecnicamente que nós somos, tem uma parte de nós talvez que não seja tão legal, mas daí, né, definitivamente dizermos que a gente é o nosso pior inimigo, ou o nosso maior inimigo, talvez nos assone uma visão um pouco triste da gente, porque, em verdade, mobilizar o nosso coração e o nosso olhar para cuidar desse nosso mundo interior é essencial. E aí nós vamos percebendo que, na verdade, o inimigo que a gente caracterizava é uma parte doente do nosso espírito precisando de ajuda, uma parte da nossa alma carecendo de amparo. O inimigo, na verdade, interior é aquela parte do nosso coração que ainda, não foi erguida, ainda precisa ser amparada. Eu considero essa visão um pouco mais assim acolhedora para conosco mesmo, para que a gente saia da perspectiva de que a gente deve batalhar para com uma parte nossa, que às vezes a batalha ela nos remete psiquicamente a essa ideia de um embate. Mas se a gente muda talvez um pouquinho da postura interior, tá passando um aviãozinho aqui agora. Ai, meu Deus, faz barulho, não sei se você está escutando, mas enfim. Se a gente muda um pouquinho da postura, a gente começa a lidar com os nossos desafios e principalmente com o outro de forma diferente. Porque não é simplesmente olhar para dentro de nós de forma diferente, mas é também perceber os outros. Porque como a gente se percebe, a gente também percebe as pessoas. A gente precisa lembrar que a partir, né, no dizer de Emmanuel, com as coresinhas que a gente tem de dentro, a gente pinta o mundo de fora. Então, se a gente está estruturado tanto essa visão de que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, aí às vezes a gente vai cristalizando essa perspectiva de que a gente tem que lutar, mas procuremos renovar para pensar uma sugestão, né? Observemos o nosso mundo nas suas necessidades. Há uma parte de nós pedindo amor. É como se aquela parte mais difícil tivesse intrinsecamente carente de cuidado espiritual, carente de atenção. E dialogar com essa parte interior será um meio e modo que nós teremos de reaproximar daquele que talvez agiu de uma forma, se portou de uma maneira que a gente não se colocou muito bem. Quando a gente faz, né, o exercício, e aí, pensando nesses adversários que, de certa forma, a gente acabou se comprometendo com a mágoa e com o ódio. Pensar nesses adversários que, de certa forma, o nosso espírito ainda não consegue sentir esse anseio de estar unido, de estar junto. Quando a gente começa a curar a parte de dentro de nós, quando a gente começa a dialogar e cuidar dessa parte que está dentro de nós, naturalmente, a nossa visão,
acerca do outro, externamente, que acionou aquilo em nós, né? Que foi esse, sua presença representou um estímulo para que a gente encontrasse isso dentro de nós. Se a gente vai curando essa parte, naturalmente nós vamos renovando. E como cuidar dessas partes, às vezes meio machucadas do nosso coração? E aí, quando a gente lida com ferida, a gente sabe, a gente vai entendendo o seguinte, a gente vai compreendendo, né? Se você está com uma ferida, você não vai lá com as mãozonas e tudo. Tem que ter um cuidado, né? Tem que ter uma compreensão devida do ponto que está machucado, para que a forma de operar ela não complique a situação, mas resolva. Tem uma série de cuidados em relação ao nosso mundo interior. Não é só o corpo que machuca. Não é só o corpo que machuca. É também nossa alma. A gente tem capacidade de cicatrizar? Tem. Mas da mesma forma que se a gente não cuida direitinho da ferida do corpo, a da alma também complica. E quando alguma coisa foge do nosso controle, acontece algo que a gente não gosta, alguém faz alguma coisa que nos deixa meio chateado, é como se tivesse rasgado um pedacinho. E às vezes sangra. E a gente precisa olhar com mais amor para esses momentos, porque é como se a gente estivesse indo ao encontro, né, de um doente que estivesse pedindo o cuidado, o apoio e o amparo. Imaginemos, somos ainda crianças e essa parte machucada talvez seja uma criança interiormente no nosso mundo interior, rogando de certa forma um amparo. Refletir, meditar, pensar é importante nesse momento que às vezes a gente se sente prejudicado, entendendo que a gente, né, diante dessas nossas dificuldades, a primeira coisa que a gente faz é movimentar um braço interior para que o nosso mundo interno se sinta fortalecido na dificuldade, se sinta amparado na hora difícil, porque é um desafio, é um momento que precisa de cuidado. Então, esse momento, né, e pensemos, porque o amor é esse cuidado todo trabalhado que a gente tem com o nosso ser para fazer, né, o tratamento devido daquela parte dentro de nós que precisa. E depois que a gente tiver conseguido se sentir acolhido na nossa própria presença, no momento que a gente tiver, é talvez um momento de conversar, talvez com o nosso próprio ser, com a nossa própria alma, porque a gente tem que lembrar, nosso mundo interior não é um campo de ditadura, né? Da gente ficar ditando isso ou aquilo. O nosso mundo interior, ele responde a tudo que acontece e não tem como enganar ou mentir para a gente mesmo. Mas a gente precisa, sobretudo, fazer essa viagem importante de busca das nossas almas quando a gente passa pelas nossas mágoas. Porque às vezes o clima vai ficando ácido, o clima interior vai ficando um pouquinho difícil, vai ficando um pouquinho complicado. E é nessas circunstâncias que esse instante que a gente às vezes para respirar, para compreender o que está acontecendo, para reorganizar esse nosso mundo interior. Ele vai reabilitando,
estruturando, vai cicatrizando essas nossas dificuldades mais profundas. Então, nesse cuidado que a gente vai aprendendo a ter, imaginemos quando a gente vai num psicólogo, conversa com alguém, né? Tem coisas que a gente vai entendendo aos poucos. A gente entra, vai uma sessão, vai outra. Há um processo de entendimento, porque a verdade do Evangelho, ela não é para ser imposta, ela é para ser encontrada dentro de nós. E para essas partes mais afetadas, a mensagem do Cristo, ela é profundamente consoladora. Mas a gente precisa preparar esse terreno interior, porque às vezes a situação que aconteceu nos pegou na dificuldade que a gente tem de ouvir uma crítica, às vezes é o nosso orgulho, essa parte dentro de nós mais orgulhosa um cadinho, mais egoísta, um pouco mais ciumenta, mais invejosa. Será necessário, através da terapêutica do Evangelho, depois que a gente já fez o acolhimento amoroso, depois que a gente já se sentiu, um pouquinho mais renovado, a gente começar a reconstruir essas fibras do coração a partir da palavra divina, porque a vida ela traz experiências difíceis, a gente vai ser desagradado. E a gente, quanto mais egoísta, quanto mais autocentrado a gente mais adversário a gente vai ter, porque tudo a princípio nos machuca. Mas quanto mais a gente vai amadurecendo, quanto mais a gente vai acolhendo o nosso coração, isso nesse processo que se estende de vidas a vidas, que a gente vem tentando amparar-nos o espírito no curso da evolução, do aperfeiçoamento, do adiantamento moral, quanto mais a gente vai, compreendendo as coisas, encontrando esse evangelho, mais a gente vai fortalecendo a nossa alma. Aí, de todo mundo que era adversário, por pensar, por agir diferente do que a gente gostaria, a gente começa, às vezes, a se sentir ferido quando alguém faz alguma coisa realmente para nos prejudicar. Aí a gente demonstra essa certa aversão. A gente vai aprendendo a lidar, vai educando a alma, até que nem mesmo aqueles que fazem algo para conosco vão nos afetar, porque a gente já trabalhou, já acolheu as partes da nossa alma e no nosso mundo interior já existe tanta fortaleza, já as estruturas do nosso psiquismo já estão tão bem organizadas que a desordem do outro não nos afeta o ser, não nos afeta o coração. Mas é um percurso. Da mesma forma que a gente às vezes começa como adversário do mestre, né? E vai galgando esses passos até a comunhão necessária do apostolado. A gente igualmente vai no percurso das nossas dificuldades, a princípio, odiando o mundo por não pensar como nós, a gente vai amadurecendo. E aí a gente vai passando por esse processo. Então, quando alguém faz alguma coisa, fala assim, vou prejudicar fulano, e a gente se sente magoado, né? Procuremos entender. Nosso mundo interior está se construindo e reconstruindo sempre. A gente tem uma meta, mas ninguém chegará nesse grau de inofendibilidade. Ninguém chegará no grau de inofendibilidade, que é o que é inofendibilidade? É quando a gente não se ofende com mais nada. Tem jeito? Tem. Jesus não se ofendeu de jeito nenhum. O Cristo foi tranquilo, em paz, daqui da terra.
Os discípulos abandonaram ele na hora mais complicada. Depois o Cristo volta em meio ao casarão de pessoas, né, de discípulos. Ele vai, podia, né, o primeiro momento que ele aparece para os 11, ele poderia ter chegado e danado e falado assim: nossa, seus incompetentes, olha o que vocês fizeram. Mas o Cristo se propõe a dizer: paz seja convosco. Como, né, a desarmar todos os discípulos que estavam ali meio aflitos, ele traz a mensagem serena do amor e do cuidado. Esse é o degrau que a gente vai chegar, mas que para que a gente consiga alcançar essa construção real, porque não dá para mentir, não dá para falar assim, não, o que as pessoas fizerem agora eu estou tranquilo, não me afeta. Aí tá lá a gente remoendo, pensando no trem, e a gente não consegue se libertar, porque é igual uma ferida, dói, tá ali, não dá para ignorar. Temos que amparar a nossa alma, temos que amparar o nosso espírito. E o que Jesus propõe é o alicerce real da justiça que sustenta todo o universo. Então, o que o Cristo propõe deve ser oferecido à nossa intimidade como um presente bendito de diálogo, porque o Evangelho é o Cristo dialogando com o nosso coração, com a nossa intimidade. Como guia bendito das nossas vidas, ele sabe de onde a gente está partindo. Ele sabe de onde nós estamos partindo. Qual o nosso instante evolutivo se constituirá a mensagem no mais profundo conforto e acolhimento aos nossos corações. A partir de então, encontraremos desafios? Sim, porque a gente, nesse processo, as nossas reações, muitas vezes, elas se darão num clima difícil. A gente ainda vai ver o nosso coração reagindo de um jeito que a gente fala, meu Deus, que peleja, que parece que eu não aprendo, porque sempre volta para o mesmo ponto. Mas é um processo de acolhimento da alma, porque imaginemos o Evangelho, a mensagem viva para dentro. E a gente vai ter que perdoar essa parte de dentro de nós que se ofendeu, que se sentiu machucada. A gente vai ter que ensiná-la esse caminho transformador, esse caminho profundo de transformação. Quando a gente começa a reorganizar dentro o nosso mundo interior, vai, que vai ficando melhorzinho, a gente também começa a ter um pouco mais de tranquilidade para lidar com tudo fora. A gente pode observar, né, quando a gente está mais no início, quando todo mundo é adversário, porque pensa diferente de nós, porque age diferente do que a gente gostaria, quando a gente está nesse primeiro momento de egoísmo mais delicado, né, quando a gente está nesse primeiro momento um pouquinho mais difícil, que não necessariamente as pessoas fizeram algo para nós, mas porque se colocaram de um jeito diferente, de um modo diferente, às vezes, em muitos momentos, a gente reage e enxerga nos outros adversários. A gente enxerga nos outros inimigos. Nesse primeiro momento, o que, né, é importante depois desse acolhimento, desse cuidado, desse respirar, desse silêncio que às vezes a gente precisa? A gente deverá, nesse movimento de acolhimento, de reconciliação com o nosso coração, com a nossa alma, nós deveremos, sobretudo, nesse instante, começar
pensar em algumas coisas interessantes. A partir do momento que a gente vai compreendendo o nosso lugar, a nossa posição diante do universo. Como assim? Quando a gente se afeta com tudo, é porque quer dizer que a gente está achando que o mundo gira em torno do nosso umbigo. A gente é o centro de tudo, o centro de todas as coisas. E nessa hora será muito importante a gente começar a entender que, na verdade, o centro de todas as coisas é o Criador. Que todas as pessoas têm o direito de pensar, de agir, de refletir, de seguir o caminho que lhes pareça melhor. Que elas não são obrigadas a corresponder ao que a gente espera. E que o amor para com elas, a união para com elas, não se dará quando elas pensarem como nós, mas quando a gente entender e estiver disposto a mesmo assim amá-las, cultivar esse sentimento bom em relação a cada uma delas. Se mostrará para com esses irmãozinhos em humanidade que às vezes a gente tem dificuldade, quanto mais a gente vai entendendo, poxa, da mesma forma que eu tenho direito de pensar, me posicionar, os outros também têm. E essa mensagem vai chegando nas nossas almas, porque parece besteira, né? Ou uma coisa tão simplória, mas na verdade é preciso reconhecer, como no dizer de Emmanuel, a nossa situação interior é a seguinte: milênios de trevas cristalizados contra a luz nascente. É um pouquinho de luz, tem muita coisa difícil para a gente lidar. E às vezes, né, como Emmanuel vai propondo, quando ele vai fazer uma prece no livro Há 2000 anos, ele, na prece que ele faz, né, ele diz algo muito interessante, representando-nos, ele nos coloca ainda como corações que estamos aprendendo as primeiras letras do Evangelho, as primeiras letras da vida. É a coisa mais simples, mas é a lição que o nosso espírito ainda não conseguiu encontrar plenamente dentro de nós. As experiências vão vindo, e nesse diálogo que a gente vai propondo para encontrarmos a essência da mensagem dentro de nós, para oferecermos ao nosso mundo interior esse recurso divino que é a Boa Nova, quando a gente vai deixando o Cristo dialogar com o nosso espírito, a gente vai renovando. Às vezes a gente encontra alguns desafios internos, principalmente quando a gente vai apresentando uma certa resistência. Quando a gente vai apresentando uma resistência, é o mais difícil, porque a gente até, né, gostaria de seguir um novo caminho, mas nós estamos como que engessados numa determinada postura. E nessas horas, significa que o nosso coração, muito além de palavras, ele está precisando desse momento de cuidado interior. Esse instante de cuidado, de respirar, de pensar, de refletir. Tenhamos essa sensibilidade quando a gente está percebendo que a gente está tendo um grau de dificuldade, é tipo uma caminhada, né? Que aí a vida está passando, vamos dizer assim, a, a gente quer ir num ritmo, mas está percebendo que o cansaço está demais e a gente está como que se arrastando. Em muitos instantes é necessário a gente parar um pouco, a gente respirar um pouco, a gente deixar esse nosso mundo interior ele respirar, ele passar por esse momento, porque lidar com mágoa, lidar com ressentimento, lidar com ódio
Não é uma questão de passe de mágica, da gente ler o livro, da gente... Não, é um processo. E nós, cada um individualmente sabe, né? Vai compreendendo como que a gente fica nessas horas que às vezes a gente não está bem. A providência divina, ela é muito amorosa. O cuidado de Deus é profundamente amoroso. A presença dele vem sempre para o melhor, vem sempre para o melhor. Reconciliar, nos unir, quando a gente começa, então, a gente passa desse egoísmo feroz e a gente começa a se reestruturar, né? A gente começa a aprender a lidar com as diferenças dos outros. Quando a gente consegue fazer esse exercício, a gente vai avançando. E aí, muitas vezes, vem a lição, onde a gente lida quando alguém faz alguma coisa realmente para nos prejudicar. Essa hora que a gente fala assim, eu tenho motivos para estar com ódio realmente do outro. Eu tenho motivo para estar odiando aquela pessoa. Olha o que ela me fez. Nessas horas, às vezes a gente percebe pessoas assim, ou até mesmo a gente alimenta isso. Não será impondo isso ou aquilo que vai acontecer. Se a gente tem alguém que está, né, com esse ódio aí todo, não vai adiantar em muitas circunstâncias a gente simplesmente falar: olha, tá na hora de perdoar. A gente vai ter que ter uma certa presença para que a nossa voz ela represente esse cuidado para com a pessoa que a gente deseja ver bem, mas que está tendo dificuldade com o sentimento. É importante a gente pensar que a paciência não é só em relação aos outros, mas é sobretudo a esse tempo interior que a gente tem, a esse momento profundo para conosco mesmo. Por isso que Jesus, naquilo que ele vai propondo, a gente vai entendendo aos pouquinhos, pela maneira que a gente vai compreendendo, a gente vai permitindo se aproximar dele, permitindo-se cada vez mais conectar-se com ele, nessa disposição sincera, nessa humildade necessária da gente reconhecer, poxa, eu sei que eu estou precisando trabalhar, farei um esforço trabalhar meu coração, farei um esforço para acolher-me mais, porque tem uma parte dentro de mim que ainda está em dificuldade, ainda se encontra necessitado. Nessas horas que a gente se sente prejudicado porque alguém fez alguma coisa intencionalmente, é a hora que a gente precisa de mais amor. Nesse primeiro momento, muito amor, para que depois a gente possa entender. Aí a gente já começa outras lições nesse instante. Agora não é que todo mundo tem a sua maneira de pensar, tem a sua forma de agir, mas agora, nesse momento, que alguém nos prejudicou intencionalmente, a gente vai colher outras outras lições. A gente vai em busca de outros ensinamentos. Agora, a gente vai ter que aprender um pouquinho de renúncia. A lição vai ser de compaixão, vai subir um pouquinho o desafio da gente ir compreendendo essa, esse caminho, esse roteiro. E a gente vai estudando a compaixão, vai estudando a misericórdia, vai entendendo ela. A gente vai aprendendo também a se colocar no lugar do outro, até mesmo quando ele erra.
até mesmo quando ele erra intencionalmente querendo nos prejudicar. Mas é um exercício de mobilizar o nosso ser, a nossa intimidade, cada vez mais nesse caminho da vida. Porque os chamados inofensíveis, aqueles que não se ofendem, não são os de ferro, não são os blindados, são os transformados. A gente pode fazer tudo que a gente quiser com Jesus, que o que vai sair dele é amor. Não porque ele se blindou e está escondendo as suas dificuldades. Muito diferente. É porque ele conseguiu instaurar o reino divino dentro dele. Ele conseguiu organizar a intimidade, encontrar o evangelho dentro dele. Por isso que é tão forte, tão conciso. E a nossa caminhada é também como ele propôs. A gente pegar a nossa cruz. O que é a cruz? Senão a nossa própria presença, que é um trem mais pesado muitas vezes do que a gente se carregar nossas histórias, nossos dramas, nossas dificuldades. Mas não dá para a gente se deixar para trás. As partes que a gente não gosta, que a gente queria jogar no lixo, não dá. A gente vai ter que levar tudo, porque o caminho é de transformação. À medida que a gente vai avançando, aprendendo, dispostos a aprender, com humildade a gente vai se transformando. E a cruz, dentro em pouco, ela se torna o elemento transitório entre a nossa fase de largata e borboleta, nesses ciclos que a vida vai nos convidando e operando sobre os nossos espíritos. Não dá para deixar as partes que a gente não gosta. Teremos que levar tudo que somos, essa cruz, não esse elemento triste, mas reconhecendo aqui, né, o que somos, essa, essa profunda alma que somos, com essa multidão de experiências no percurso dos milênios. Será preciso acolhermos, dialogarmos com o nosso ser, termos um pouquinho de paciência, refletirmos, darmos tempo ao nosso coração, sem perder a direção e o anseio sincero de estar cada vez mais próximo do Cristo. Porque a gente faz tudo isso ancorado no Espírito e na mensagem que ele nos trouxe. Porque, sobretudo, o que ele propõe, do início ao fim, é a lição do amor. Obrigado pela paciência, pela misericórdia.